Ela fugiu da fé que aprendia e caiu nos braços de um homem que a ensinaria o que era sentir tudo. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias. Continuando. O sol se punha sobre Vila da Esperança como um olho cansado que resistia em se fechar. As casas de madeira e pedra, todas voltadas para o templo central, pareciam se curvar em devoção silenciosa, enquanto as últimas luzes do dia douravam o campanário. Era domingo. O ar carregava o peso das preces recém-terminadas e o silêncio que só existe após um sermão sobre o inferno. Helena ajustava o colarinho do vestido branco de algodão enquanto descia os degraus de pedra da igreja. 23 anos de idade e nenhum dia de verdadeira liberdade. Os cabelos castanhos presos em um coque tão apertado que lhe causava dores de cabeça. A postura ereta, não por escolha, mas por anos de correções com régua nas costas. Sorria sem mostrar os dentes, porque mulher decente não se expõe. Era assim que o pai ensinava, era assim que todos esperavam. Helena, não se afaste. A voz de Augusto, seu noivo, veio como um chicote disfarçado de preocupação. 38 anos. Viúvo, tesoureiro da congregação e segunda figura mais poderosa da igreja, depois apenas do próprio pastor. Seu pai está conversando com a irmã Bernadette sobre as flores do nosso casamento. O casamento. Faltavam apenas 3 semanas. Helena sentia o estômago contrair toda vez que pensava naquilo. Não que tivesse outra perspectiva. Desde os 15 anos, sabia que este era seu destino. Uma união abençoada, como o pastor Ezequiel, seu pai, anunciava nos cultos. Um exemplo da obediência feminina e da liderança masculina, como ordenado nas Escrituras. Augusto pousou a mão em sua cintura, pressionando os dedos contra o tecido fino do vestido. Não era carinho, era posse. Helena engoliu em seco, sentindo-se mais mercadoria do que noiva. Vamos até o carro. Combinei com seu pai que a levarei para jantar na minha casa. Minha irmã preparou um assado para conhecermos melhor. O sorriso dele não alcançava os olhos. Está na hora de você se acostumar com sua futura casa. Helena assentiu, porque assentir era o que tinha aprendido a fazer. Filha do pastor, herdeira de uma doutrina que não permitia questionamentos. Sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 8 anos. E desde então, seu mundo se resumia às 4 paredes da casa pastoral, aos bancos duros da igreja e às lições incansáveis sobre modéstia, obediência e submissão. Caminhavam pela praça central, quando um silêncio estranho caiu sobre o grupo de fiéis que ainda conversava após o culto. Olhares se voltaram para a rua principal, que dava acesso à praça. Helena sentiu os dedos de Augusto apertarem ainda mais sua cintura. O que esse demônio está fazendo aqui? O murmúrio veio de algum lugar atrás dela. Foi então que o viu pela primeira vez. O homem que todos chamavam de o monstro do deserto cruzava a praça com passos pesados, alto, de ombros largos, vestindo jeans surrados e uma camisa de flanela escura com as mangas dobradas até os cotovelos. A barba por fazer e os cabelos negros que caíam sobre a testa não conseguiam esconder o que mais chamava a atenção. Os olhos. Intensos, desafiadores, como se carregassem fogo em vez de íris. Rafael Mendes. O homem sobre quem seu pai havia pregado naquela mesma noite. O lobo solitário, a tentação encarnada, o exemplo do que acontece quando se abandona o caminho da retidão. O dono da fazenda, nos limites da vila, herdada de um pai que ninguém se lembrava direito. Um homem que não frequentava a igreja, não participava das festas da comunidade e, segundo os rumores, vivia de negócios escusos com gente da metrópole. Helena jamais o tinha visto tão de perto. As crianças da vila cresciam ouvindo histórias sobre como ele capturava ovelhas desgarradas para rituais pagãos, ou como transformava-se em besta durante as noites de lua cheia. Bobagens, claro. Mas o medo era real, e ali estava ele, atravessando o território sagrado da praça, como se os olhares de reprovação fossem apenas brisa passageira. Rafael parou diante do pequeno mercado no canto da praça, o único que ainda permanecia aberto após o culto dominical. Helena percebeu que ele estava comprando provisões, algo tão mundano, tão humano,
que quase pareceu cômico comparado às histórias que contavam. Vamos, Helena. Augusto puxou-a com força. Não quero que fique exposta a essa presença. Foi nesse momento que Rafael virou o rosto e seus olhares se cruzaram. Por um instante, Helena sentiu como se o tempo tivesse congelado. Os olhos dele, de um castanho tão escuro que pareciam negros, fixaram-se nos seus com uma intensidade desconcertante. Não havia julgamento ali, como nos olhos dos fiéis, nem possessão, como nos de Augusto. Havia algo diferente, algo que ela não conseguia nomear. Helena. A voz de seu pai cortou o momento. Pastor Ezequiel aproximava-se a passos rápidos, o rosto vermelho de indignação. Me entre no carro de Augusto agora mesmo. Mas algo havia mudado dentro dela. Aquele breve olhar tinha acordado algo que não sabia que existia. Uma pergunta, uma possibilidade. E ela hesitou. Rafael deixou o mercado e caminhou em direção a eles, segurando uma sacola de papel com mantimentos. Os fiéis se afastaram como se ele carregasse uma doença contagiosa. Pastor. Ele cumprimentou, com uma voz grave e calma. Seu sermão sobre mim hoje foi particularmente criativo, especialmente a parte onde sugere que eu sacrifico animais à luz da lua. Pastor Ezequiel ergueu o queixo, os olhos pequenos faiscando por trás dos óculos de armação fina. Não mencionei seu nome, Mendes. Não precisava. O monstro do deserto é específico o suficiente. O tom era calmo, mas havia uma firmeza que fez Helena estremecer. Só me pergunto por que tanto esforço para demonizar um homem que só quer viver em paz. Paz? Augusto se adiantou, puxando Helena para trás de si, como se a protegesse. É assim que chama sua influência nefasta? Suas ideias progressistas que chegam até nossas crianças? Os livros proibidos que sabemos que esconde em sua propriedade? Rafael riu. Um som baixo que não tinha humor. Seus olhos voltaram a encontrar os de Helena, que observava a cena por cima do ombro do noivo. Livros são perigosos apenas para quem teme que as pessoas pensem por si mesmas. Ele fez uma pausa e então acrescentou, olhando diretamente para Helena. Assim como o controle só é necessário quando se teme a liberdade do outro. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se ele falasse diretamente com ela, como se enxergasse além das aparências, além do vestido modesto e da postura submissa. Já chega. Pastor Ezequiel deu um passo à frente. Você não é bem-vindo aqui, Mendes. Esta praça pertence à comunidade de fé de Vila da Esperança, e sua presença contamina nosso momento de comunhão. A praça é pública, pastor, e até onde sei, pago meus impostos como qualquer cidadão. Rafael mantinha a calma, mas seus olhos não deixavam os de Helena. E talvez sua filha devesse ter o direito de decidir com quem quer estar, em vez de ser empurrada de um homem para outro, como se fosse propriedade da igreja. O silêncio que se seguiu foi denso como nevoeiro. Augusto avançou, o rosto contorcido em fúria, mas o pastor o deteve com um gesto. Minha filha foi criada nos caminhos do Senhor. Ela conhece seu lugar e suas responsabilidades. O pastor falava com a mesma entonação que usava no púlpito. E em 3 semanas, ela estará casada com um homem temente a Deus, protegida das influências malignas como a sua. Rafael deu um passo à frente, ignorando Augusto, ignorando o pastor, seus olhos fixos apenas em Helena. É isso que você quer? Perguntou diretamente a ela. É essa a vida que escolheu? O mundo pareceu paralisar. Nunca, em toda a sua vida, alguém havia perguntado a Helena o que ela queria. Suas escolhas sempre foram feitas por outros, que roupas vestir, que palavras dizer, que sonhos ter, que homem aceitar. E agora, diante de toda a congregação, um estranho, o próprio homem que a comunidade temia, estava oferecendo-lhe algo que nunca teve, o poder de decidir. Isso é um absurdo. Augusto segurou seu braço com força, puxando-a para trás. Helena é minha noiva. Nosso casamento é a vontade de Deus. É a vontade dele? Rafael apontou para o pastor. Ou a sua, porque não parece ser a dela. Helena olhou para o pai, para Augusto, para os rostos horrorizados dos fiéis que observavam a cena. Então olhou para Rafael, para aqueles olhos que não exigiam, apenas perguntavam. Eu?
Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Ela pigarreou e tentou novamente, surpresa com o próprio som. Eu nunca tive escolha. Sempre há escolha. Rafael estendeu a mão, não para tocá-la, apenas como um convite, mesmo quando tentam convencê-la do contrário. Helena, não seja ridícula. A voz do pastor estava tensa. Este homem está tentando manipulá-la. Tudo o que construímos, tudo o que planejamos, tudo o que vocês planejaram. Helena ouviu sua própria voz ganhar força. Eu nunca planejei nada disso. Augusto apertou seu braço com mais força, os dedos deixando marcas na pele clara. Você está envergonhando seu pai, sua igreja. Está envergonhando a mim. Foi aquela dor, aquela pressão dos dedos dele em sua carne que finalmente quebrou algo dentro de Helena. 23 anos de silêncio e obediência, desmoronando em um único instante de clareza. Ela puxou o braço com força, libertando-se do aperto. Não. A palavra saiu como um sussurro a princípio, depois mais alta. Não, eu não quero isso. Nunca quis. O rosto de Augusto se transformou em uma máscara de fúria. Você não sabe o que está dizendo. É este demônio. Ele está colocando pensamentos em sua cabeça. Os pensamentos sempre estiveram aqui. Helena tocou a própria têmpora. Só nunca tive permissão para dizê-los em voz alta. Ela deu um passo para trás, afastando-se tanto do noivo quanto do pai. Seu coração batia tão forte que parecia que iria romper o peito. O medo e a excitação se misturavam em seu sangue como fogo e gelo. Helena, se você sair daqui agora, estará morta para mim. A voz do pastor era fria como a pedra do altar. Não haverá volta. Ela olhou para o homem que a criara, para o pai que nunca soube ser pai, apenas pastor, apenas autoridade, e percebeu que sua ameaça não era um ponto final, mas uma libertação. Talvez seja necessário morrer um pouco para finalmente começar a viver. As palavras vieram como se não fossem suas, como se uma outra Helena, mais corajosa, falasse por ela. Então, sem olhar para trás, ela caminhou até Rafael. Não pegou sua mão, não pediu proteção. Apenas ficou ao seu lado, sentindo-se estranhamente completa em sua incompletude, forte em sua vulnerabilidade. Tem certeza? Rafael perguntou baixinho, apenas para ela ouvir. Helena assentiu, e pela primeira vez o gesto não era de submissão, mas de escolha. Você vai se arrepender. A voz de Augusto ecoou pela praça. Ninguém abandona esta congregação sem pagar o preço. Rafael manteve-se calmo. Apenas deu um leve aceno para que Helena o seguisse até seu carro, uma picape antiga estacionada na esquina. A viagem até a fazenda de Rafael foi feita em silêncio. Helena observava a paisagem mudar pela janela do passageiro, as casas organizadas de Vila da Esperança dando lugar a campos abertos, depois a vegetação mais densa que anunciava os limites da propriedade Mendes. O sol já havia se posto completamente, e as primeiras estrelas pontilhavam o céu enquanto a picape avançava por uma estrada de terra. Por que está fazendo isso? Helena finalmente quebrou o silêncio. Por que me ajudar? Você nem me conhece. Rafael manteve os olhos na estrada, os dedos tamborilando levemente no volante. Reconheço uma prisão quando vejo uma, respondeu simplesmente. E não consegui ignorar. Helena olhou para suas próprias mãos, pálidas e trêmulas sobre o colo. Todos na vila acham que você é algum tipo de monstro. Pessoas temem o que não entendem. E seu pai fez um bom trabalho garantindo que ninguém entendesse. Ele deu de ombros. É mais fácil controlar pessoas assustadas. A fazenda surgiu após uma curva, revelando-se sob a luz prateada da lua crescente. Não era nada como Helena imaginava, nada de ruínas sinistras ou símbolos estranhos. Era uma propriedade bem cuidada, com uma casa principal de madeira e pedra, um celeiro ao lado, campos que se estendiam até onde a vista alcançava e um pequeno lago que refletia o céu estrelado. Rafael estacionou perto da varanda e desligou o motor. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Você pode ficar o tempo que precisar, ele disse, quebrando o silêncio. Tem um quarto de hóspedes que não uso há anos, mas está limpo. Amanhã podemos discutir seus planos.
para onde quer ir. O que quer fazer? Helena o encarou confusa. Você não espera que nós... Rafael soltou uma risada breve, a primeira que ela ouvia dele. Não estou resgatando você de um tirano para me tornar outro, Helena. Seus olhos encontraram os delas na penumbra do carro. Você é livre aqui. Livre para ficar, livre para partir, livre para definir seus próprios limites. Ele saiu do carro e Helena o seguiu, respirando fundo o ar da noite. O cheiro era diferente ali. Terra úmida, mato fresco e liberdade. Não havia o peso constante do incenso da igreja, nem o aroma sufocante do perfume forte que Augusto usava. A casa era simples por dentro, mas confortável. Móveis rústicos, alguns livros espalhados, uma lareira de pedra. Não havia crucifixos nas paredes, nem versículos emoldurados, apenas algumas fotografias antigas e uma pintura de paisagem. Helena sentiu-se estranhamente à vontade naquele espaço desconhecido. Rafael mostrou-lhe o quarto, pequeno, limpo, com uma cama de solteiro, uma cômoda e uma janela que dava para o campo. O banheiro é no final do corredor, tem toalhas limpas no armário. Fique à vontade. Antes de sair, ele parou na porta. Helena, sei que está assustada, sei que tudo isso aconteceu rápido demais, mas quero que saiba, você fez uma escolha corajosa hoje, talvez a mais corajosa da sua vida. Quando ele fechou a porta, Helena sentou-se na cama, sentindo o colchão ceder sob seu peso. Pela primeira vez desde que conseguia se lembrar, não havia ninguém lhe dizendo o que fazer, como sentar, como respirar. O silêncio ao seu redor não era de reprovação, mas de possibilidade. Ela se levantou, foi até a janela e abriu-a completamente. O ar da noite entrou como uma carícia, trazendo consigo o aroma do campo e o suave murmúrio dos grilos. Helena soltou o coque apertado, deixando os cabelos castanhos caírem sobre os ombros. Tirou os sapatos e sentiu o chão de madeira sob os pés descalços. E então, sem aviso, as lágrimas vieram. Não de medo ou tristeza, mas de alívio, como uma represa que finalmente se rompe após anos contendo águas turbulentas. Ela chorou silenciosamente, deixando sair tudo aquilo que havia guardado por tanto tempo. A menina que perdeu a mãe cedo demais, a adolescente que nunca teve permissão para descobrir quem era, a jovem mulher forçada a aceitar um futuro que outros desenharam para ela. Quando as lágrimas secaram, Helena sentiu-se esgotada, mas curiosamente leve. Deitou-se na cama sem tirar o vestido branco, aquele mesmo vestido que simbolizava tudo o que deixara para trás. Amanhã seria outro dia, o primeiro dia do resto de sua vida, uma vida sua, do outro lado da porta fechada. Rafael sentou-se na sala com um livro aberto no colo, mas seus olhos não conseguiam se concentrar nas palavras. Ele pensava na jovem que agora dormia em seu quarto de hóspedes, no olhar dela, quando finalmente tomou sua decisão na praça, na coragem silenciosa que viu nascer ali. Pensou também em sua própria mãe, em como ela nunca teve a chance de escapar, em como foi consumida por uma fé que exigia submissão absoluta, em como morreu acreditando que sua devoção a salvaria. Não pôde ajudá-la então. Talvez pudesse fazer diferença agora, para esta mulher que encontrara a força para quebrar suas próprias correntes. Rafael fechou o livro e olhou pela janela, para a lua que banhava seus campos em prata. Por um momento, permitiu-se sentir esperança, um sentimento que há muito tempo havia esquecido como saborear. O primeiro raio de sol encontrou Helena já desperta. Ela havia dormido profundamente, sem os pesadelos habituais que a perseguiam na casa pastoral. Levantou-se, ainda usando o vestido branco amarrotado, e foi até a janela. A fazenda, ao amanhecer, era uma visão completamente diferente, viva, vibrante, cheia de possibilidades. Campos verdes se estendiam até uma linha de árvores ao longe. Um grupo de cavalos pastava tranquilamente próximo a uma cerca. A neblina da manhã se dissipava lentamente, revelando um mundo que ela mal conhecia. Helena escutou movimentos vindos da cozinha. Respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Abriu a porta do quarto e seguiu o corredor, incerta do que esperar, mas determinada a enfrentar este novo dia.
O primeiro de muitos em que finalmente poderia descobrir quem realmente era. Longe das imposições de Vila da Esperança, longe da sombra sufocante do púlpito. Ela parou na entrada da cozinha, observando Rafael de costas para ela, preparando o café. Foi quando ele se virou, encontrando seu olhar, que Helena percebeu. Não havia mais volta. E, surpreendentemente, isso não a assustava. Pela primeira vez em sua vida, o desconhecido não era uma ameaça, era uma promessa. O aroma de café fresco preenchia a cozinha rústica. Helena permaneceu por um momento na entrada, observando Rafael de costas para ela. Ele vestia jeans e uma camiseta simples, tão diferente da formalidade opressiva dos homens de Vila da Esperança. Seus movimentos eram seguros, decididos, sem a afetação teatral que seu pai e Augusto exibiam. "Bom dia", ela finalmente disse, sua voz ainda carregando o peso da decisão tomada na noite anterior. Rafael virou-se, segurando uma caneca fumegante. Por um instante, seus olhos percorreram o vestido amassado que ela ainda usava, mas não havia julgamento em seu olhar. "Bom dia. Dormiu bem?" Ele ofereceu a caneca para ela. Helena aceitou, sentindo o calor do café entre suas mãos. Um gesto simples, mas que carregava uma normalidade que ela nunca experimentara. "Melhor do que em muito tempo", confessou, tomando um gole cauteloso. O sabor era forte, sem açúcar, nada como o chá fraco que era permitido em casa. "Fiz ovos e há pão, nada elaborado, mas vai sustentar." Rafael indicou a pequena mesa de madeira onde o café da manhã estava servido. "Depois podemos resolver a questão das suas roupas. Você não pode ficar apenas com esse vestido." Helena assentiu, sentando-se à mesa. Comeu em silêncio, saboreando cada garfada como se fosse a primeira vez. Em certo sentido, era comer sem ter que ouvir sermões, sem ter cada movimento observado e corrigido. "Por que fez isso?" ela perguntou novamente, colocando o garfo sobre o prato. "Por que me ajudar?" Rafael sentou-se à sua frente, seus olhos escuros, estudando-a com uma intensidade que não era intimidante, apenas atenta. "Minha mãe frequentava a igreja do seu pai." Ele começou, a voz mais baixa, mais controlada. "Há muito tempo, antes de você nascer, provavelmente. Era uma congregação menor então, mas os métodos eram os mesmos. Controle, manipulação, medo." Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não interrompeu. "Meu pai não era um homem religioso, era um fazendeiro, prático, simples, mas amava minha mãe." Rafael tomou um gole de café. Quando ela começou a mudar, a se afastar, a repetir as palavras do pastor como se fossem suas, ele tentou argumentar. Foi o pior erro que poderia cometer. "O que aconteceu?" Helena perguntou, embora temesse a resposta. "O pastor convenceu minha mãe que meu pai era uma influência maligna, que precisava se afastar. Ela pegou o pouco que tinha e me levou para morar em um quartinho nos fundos da igreja." Seus olhos fixaram-se em um ponto distante, como se visse aquelas memórias se desenrolando. "Eu tinha 10 anos. Meu pai tentou nos buscar, mas ela se recusava a vê-lo. O pastor dizia que ele estava possuído, que queria nos contaminar com sua descrença." Helena sentiu um nó na garganta. Aquilo soava exatamente como as táticas de seu pai. "Minha mãe adoeceu. Uma doença que poderia ter sido tratada facilmente se tivesse ido ao médico a tempo. Mas o pastor dizia que era uma provação divina, que a fé a curaria." Rafael pausou, a mandíbula tensa. Quando finalmente consegui convencê-la a ir ao hospital, era tarde demais. "Sinto muito", Helena murmurou, genuinamente comovida. "Meu pai me acolheu de volta, mas nunca se recuperou completamente. Morreu há 5 anos, deixando-me esta fazenda." Rafael voltou a olhá-la diretamente. "Então, quando vi você ontem, quando vi o mesmo olhar que minha mãe tinha, alguém presa em uma gaiola dourada, não pude ficar parado. Não desta vez." O silêncio que se seguiu era denso, carregado de histórias não contadas, de dores compartilhadas. Helena sentiu algo mudar entre eles, um entendimento mais profundo, uma conexão que ia além daquele momento. "O que acontece agora?" ela perguntou, finalmente. "Isso depende de você." Rafael levantou-se,
recolhendo os pratos. Como disse, pode ficar o tempo que precisar, mas eventualmente terá que decidir o que quer fazer da sua vida. A ideia era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Helena nunca havia planejado um futuro próprio. Sempre houve alguém para lhe dizer o próximo passo, a próxima obrigação. Não sei nem por onde começar, admitiu. Pelo básico, então. Rafael ofereceu um sorriso leve, o primeiro que ela via desde que chegara. Primeiro, roupas novas. Tenho algumas camisas que podem servir temporariamente. Depois, podemos ir até a cidade vizinha comprar o que você precisar. É grande o suficiente para que ninguém de Vila da Esperança nos incomode. 2 horas depois, Helena olhava para seu reflexo no espelho do banheiro, quase não reconhecendo a mulher que a encarava de volta. Vestia uma camisa xadrez de Rafael, grande demais, amarrada na cintura sobre um par de jeans velhos que ele havia encontrado no fundo do armário. Lavara os cabelos e os deixara soltos, caindo em ondas sobre os ombros. Sem maquiagem, sem ornamentos, apenas ela mesma, em sua forma mais crua e verdadeira. A viagem até a cidade vizinha foi silenciosa, mas não desconfortável. Helena observava a paisagem pela janela da picape, absorvendo cada detalhe como se visse o mundo pela primeira vez. De certa forma, era exatamente isso. Na cidade, Rafael a deixou escolher suas próprias roupas, outra novidade. Toda sua vida, seu guarda-roupa havia sido ditado pelas regras da igreja. Nada colorido, nada justo, nada que pudesse incitar pensamentos impuros. Agora, diante de tantas opções, ela se sentia perdida, mas deliciosamente livre. Experimente, Rafael sugeriu, indicando uma blusa azul turquesa. Combinaria com seus olhos. Helena corou levemente, mas pegou a peça. No provador, contemplou seu reflexo novamente, agora com uma blusa que destacava o azul de seus olhos, e um jeans que, embora simples, definia suas curvas de uma forma que jamais teria sido permitida em Vila da Esperança. Era como descobrir um corpo novo, um corpo que lhe pertencia. Nos dias que se seguiram, Helena foi gradualmente se adaptando à vida na fazenda. Rafael mostrou-lhe a propriedade, os estábulos onde criava alguns cavalos, os campos onde cultivava uma variedade de vegetais, o pequeno pomar nos fundos da casa. Não era uma operação grandiosa, mas era autossuficiente e honesta, tão diferente das manipulações financeiras que sustentavam a igreja de seu pai. Em uma tarde particularmente quente, enquanto ajudava Rafael a colher tomates na horta, Helena fez a pergunta que estava em sua mente há dias. Por que vive tão isolado? A fazenda é linda. Você poderia ter amigos, visitas. Rafael não respondeu imediatamente, concentrando-se em selecionar os tomates maduros. Depois que meu pai morreu, tentei me aproximar da comunidade. Ele finalmente disse. Ofereci a fazenda para eventos, tentei participar das feiras locais, mas seu pai... Ele pausou, escolhendo as palavras. Seu pai tem uma influência muito forte em Vila da Esperança. As pessoas me viam com suspeita, repetiam as histórias que ele contava sobre mim. Que você era algum tipo de feiticeiro pagão, Helena completou, com um leve tom de ironia. Rafael riu, um som baixo e genuíno que ela estava começando a apreciar. Algo assim. Eventualmente, cansei de tentar. Decidi que se queriam um monstro, eu daria a eles algo para temer, mantendo-me à distância, aparecendo apenas o suficiente para alimentar os rumores, mas nunca para realmente conhecerem o homem por trás deles. Helena sentiu uma pontada de tristeza por ele. Parece solitário. Às vezes, ele deu de ombros, mas seus olhos revelavam mais do que suas palavras. Mas há uma certa paz em viver nos próprios termos, mesmo que isso signifique estar sozinho. Naquela noite, após o jantar, Helena descobriu a biblioteca de Rafael, um pequeno cômodo com paredes cobertas de livros, filosofia, literatura clássica, ciência, história, poesia, títulos que jamais haviam sido permitidos na casa pastoral. Ela passou os dedos pelas lombadas, sentindo-se como uma criança diante de um baú de tesouros. Pode ler o que quiser. Rafael disse, parado à porta, observando-a.
Não há livros proibidos aqui. Helena retirou um volume de poesias e sentou-se em uma poltrona gasta. Abriu o livro e começou a ler em voz alta, saboreando cada palavra como se fosse um fruto proibido. Rafael ficou escutando, encostado no batente da porta, seus olhos nunca deixando o rosto dela. As semanas foram passando. A data que seria seu casamento com Augusto veio e foi, sem cerimônia, sem promessas vazias, sem aprisionar-se a um futuro que outros haviam planejado. Helena sentia-se florescer como as plantas que agora ajudava a cultivar no jardim da fazenda. Ela começou a aprender sobre a vida no campo, como montar um cavalo sem medo, como sentir a terra entre os dedos e saber se estava pronta para o plantio, como olhar para o céu e prever a chuva. Rafael era um professor paciente, nunca condescendente, sempre respeitando seu ritmo. E havia momentos, breves, inesperados, em que suas mãos se tocavam acidentalmente enquanto trabalhavam lado a lado, ou quando seus olhares se cruzavam sobre a mesa durante o jantar e algo elétrico, vivo, pulsava entre eles. Mas Rafael nunca ultrapassava os limites, nunca pressionava, nunca assumia, até a noite da tempestade. O céu escureceu rapidamente naquela tarde, transformando o dia em noite prematura. O vento começou a uivar ao redor da casa, fazendo as janelas estremecerem. Helena estava na cozinha, preparando um chá, quando os primeiros trovões sacudiram o céu. Vai ser uma tempestade forte. Rafael entrou, trazendo lenha para a lareira. Os cavalos estão agitados. Deveríamos verificá-los? Helena perguntou, observando a chuva começar a cair com força. Rafael assentiu, pegando 2 capas de chuva penduradas perto da porta. Se puder me ajudar, seria bom. Precisamos tranquilizá-los. Correram até o estábulo sob a chuva torrencial, a lama sujando suas botas, os raios iluminando o caminho em flashes fantasmagóricos. Os cavalos relinchavam nervosamente, agitados pelos trovões. Helena nunca havia estado tão próxima dos animais durante uma tempestade. Na casa pastoral, ficava trancada em seu quarto, orando como instruída, enquanto a natureza se manifestava lá fora. Rafael mostrou-lhe como acalmar os animais, falando suavemente, acariciando seus pescoços, garantindo que estivessem seguros. Helena observou a gentileza com que ele tratava os cavalos, especialmente um animal mais velho, com uma cicatriz no flanco. Este é Trovão. Rafael explicou quando percebeu o olhar dela. Foi meu primeiro resgate. O antigo dono o maltratava, usava esporas cruéis. Quando o comprei, estava quase morto. Ninguém acreditava que sobreviveria. Helena se aproximou cautelosamente, estendendo a mão para tocar o cavalo. Mas você acreditou nele. Acreditei na capacidade dele de se curar, se tivesse uma chance. Rafael corrigiu, seus olhos encontrando os dela na penumbra do estábulo. Às vezes, é só disso que precisamos. Uma chance. Um espaço seguro para nos reconstruirmos. O olhar que trocaram então foi diferente de todos os anteriores. Havia uma vulnerabilidade, uma abertura que ia além das palavras. Helena sentiu seu coração acelerar, e não era mais de medo. Um relâmpago particularmente forte caiu próximo, seguido instantaneamente por um trovão ensurdecedor. Os cavalos se agitaram novamente. Helena assustou-se e, instintivamente, se aproximou de Rafael. Ele colocou um braço ao redor de seus ombros, um gesto protetor, não possessivo. — Está tudo bem, murmurou, tão perto que ela podia sentir sua respiração. Eles estão seguros agora. Nós estamos seguros. Quando voltaram para a casa, estavam encharcados apesar das capas de chuva. A eletricidade havia caído, e a sala estava iluminada apenas pelo fogo na lareira. Rafael foi buscar toalhas enquanto Helena permanecia perto do fogo, tremendo levemente. — Aqui, ele retornou, oferecendo-lhe uma toalha e roupas secas. — Pode se trocar no meu quarto se quiser. É mais quente que o banheiro agora. Helena aceitou as roupas, outra camisa dele, grande demais para ela, e um par de calças de moletom com cordão na cintura. Dirigiu-se ao quarto de Rafael, um espaço que ainda não havia conhecido.
Era simples como o resto da casa, mas aconchegante. Uma cama grande com colcha escura, uma cômoda de madeira antiga, alguns livros sobre o criado mudo, uma fotografia, que ela supôs ser dos pais dele, em um porta-retratos simples. Trocou-se rapidamente, sentindo-se estranhamente íntima ao vestir as roupas dele, ao estar naquele espaço que carregava seu cheiro, sua essência. Quando retornou à sala, Rafael havia acendido algumas velas e preparado 2 canecas de vinho quente com especiarias. Para espantar o frio, ele ofereceu uma caneca para ela. Sentaram-se no tapete diante da lareira, as chamas dançando, projetando sombras nas paredes. O vinho era doce e quente, descendo pela garganta de Helena como um afago. Ela nunca havia bebido álcool antes. Era proibido na congregação. Mas ali, naquela noite de tempestade, parecia natural, parte daquela nova vida que estava construindo. O que mais você nunca experimentou? Rafael perguntou suavemente, como se lesse seus pensamentos. Helena refletiu, o vinho já começando a relaxá-la. Quase tudo, confessou com um sorriso tímido. Nunca fui a um cinema, nunca dancei, nunca... Ela hesitou, corando. Nunca fui beijada, não de verdade. Os olhos de Rafael escureceram à luz do fogo. Augusto nunca... Ele me beijava às vezes, mas sempre. Helena buscou as palavras. Sempre como se fosse seu direito, não algo compartilhado. E sempre sob supervisão. Nunca ficávamos realmente sozinhos. Rafael tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os dela. Sua vida foi muito controlada. E a sua foi muito solitária, ela respondeu, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Ficaram em silêncio por um momento, apenas o crepitar do fogo e o tamborilar da chuva no telhado preenchendo o espaço entre eles. Helena percebeu que estava mais perto dele agora, seus joelhos quase se tocando sobre o tapete. Helena. A voz de Rafael era baixa, quase um sussurro. O que você quer? Agora, neste momento? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Helena sentiu seu corpo inteiro vibrar com uma antecipação desconhecida. Na casa de seu pai, desejos eram pecados a serem confessados e reprimidos. Ali, eram convites a serem explorados. Quero viver. Ela respondeu, sua voz firme apesar do coração acelerado. Quero sentir. Quero descobrir quem sou quando não estou sendo observada, julgada, controlada. Rafael colocou sua caneca de lado e, lentamente, como se lidasse com algo infinitamente precioso, estendeu a mão para tocar o rosto dela. Seus dedos traçaram a linha do maxilar de Helena, tão levemente que poderia ser apenas a brisa. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir plenamente aquele toque. Posso beijá-la? Ele perguntou, e a pergunta em si era uma revolução. Ninguém jamais havia pedido permissão para tocá-la antes. Helena abriu os olhos, encontrando o olhar dele. Sim, sussurrou. Rafael se inclinou, diminuindo a distância entre eles com uma lentidão deliberada, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar se quisesse. Mas Helena não queria recuar. Pela primeira vez na vida, queria avançar, mergulhar, descobrir. Seus lábios se encontraram suavemente a princípio, um toque leve como asas de borboleta. Helena sentiu um calor se espalhar por seu corpo, começando onde suas bocas se tocavam e irradiando até a ponta dos dedos. Rafael aprofundou o beijo lentamente, sua mão deslizando para a nuca dela, enterrando-se em seus cabelos soltos. Foi um beijo que contava histórias, de paciência, de respeito, de desejo contido por semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma longa distância. Isso, Helena murmurou, tocando os próprios lábios. Isso foi um beijo de verdade. Rafael sorriu, e havia algo novo em seus olhos, um brilho que mesclava ternura e desejo. Apenas o começo do que pode descobrir, se quiser. Helena sentiu-se embriagada, e não era apenas pelo vinho, era pela liberdade, pelo desejo, por esta versão de si mesma que estava emergindo das cinzas de sua antiga vida. Tomou a iniciativa desta vez, inclinando-se para a frente, buscando os lábios dele novamente.
Beijaram-se por muito tempo, explorando, descobrindo, aprendendo a linguagem silenciosa dos corpos. As mãos de Rafael permaneciam respeitosas, nunca ultrapassando os limites não verbalizados. Era Helena quem, gradualmente, guiava-o a explorar mais. Um toque em seu pescoço, seus ombros, suas costas. Podemos parar quando quiser. Ele sussurrou contra seus lábios. Não há pressa, não há expectativas. Mas Helena não queria parar. 23 anos de repressão estavam desmoronando como uma represa rompida, liberando um desejo que ela mal sabia que existia dentro de si. Guiou a mão dele até a barra da camisa que vestia, uma permissão silenciosa. Rafael a olhou intensamente, buscando certeza em seus olhos. O que encontrou ali deve tê-lo convencido, pois lentamente, com reverência, deslizou a mão sob o tecido, tocando a pele nua de sua cintura. Helena arfou com o contato, fechando os olhos para absorver plenamente a sensação. As mãos dele eram ásperas pelo trabalho na fazenda, mas seu toque era delicado, quase venerável. Olhe para mim, ele pediu suavemente. Ela abriu os olhos, encontrando os dele, escuros, intensos, mas completamente presentes e atentos. Quero que me veja. Ele continuou. Só quero que saiba que é você quem está no controle, que pode dizer não a qualquer momento. Aquelas palavras, mais do que qualquer carícia, desarmaram Helena completamente. Era a antítese de tudo o que conhecera. Um homem que não exigia submissão, mas oferecia parceria. Eu te vejo, Rafael. Ela respondeu, sua voz encontrando uma força nova. E quero que você me veja também. Toda eu. Com movimentos deliberados, ela removeu a camisa que vestia, expondo-se à luz trêmula do fogo. Não havia vergonha em seu gesto, apenas uma declaração silenciosa de autonomia sobre o próprio corpo. Rafael inspirou profundamente, seus olhos percorrendo a pele exposta com admiração contida. Você é linda, murmurou, mas não fez menção de tocá-la até que ela pegou sua mão e a guiou. O que começou diante da lareira continuou no quarto dele, em sua cama ampla. Helena descobriu seu corpo como um território inexplorado, mapeado pelas mãos e lábios de Rafael. Cada sensação era nova, cada descoberta um pequeno milagre. Ele a guiou com paciência infinita, sempre atento aos seus sinais, sempre perguntando, nunca assumindo. Quando finalmente se uniram completamente, não foi uma conquista ou uma submissão. Foi um encontro de iguais. Uma dança para a qual Helena descobriu que já conhecia os passos, mesmo nunca tendo dançado antes. Era como se seu corpo tivesse esperado por este momento, por este homem que a via realmente, que a respeitava profundamente. Depois, deitados lado a lado, com a tempestade ainda rugindo lá fora, Helena sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Seu corpo estava saciado, sua mente clara, sua alma completa. Pela primeira vez na vida, estava exatamente onde queria estar, com quem queria estar, fazendo o que queria fazer. Rafael traçava padrões suaves em suas costas nuas, seus olhos seguindo os movimentos de seus próprios dedos. Arrependida? Perguntou baixinho. Helena sorriu, virando-se para encará-lo. De ter vindo com você naquela noite? De estar aqui agora? Ela tocou o rosto dele, sentindo a textura da barba curta contra seus dedos. Nem por um segundo. Ele beijou sua palma, um gesto de ternura que a fez estremecer. O que aconteceu hoje? Começou. Foi minha escolha. Ela completou firmemente. Minha primeira escolha verdadeiramente livre. E não me arrependo. Rafael assentiu, puxando-a para mais perto. Amanhã pode ser diferente. Você pode sentir diferente. E isso também será válido. Helena apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Amanhã decidirei novamente. E depois, e sempre. Esse é o presente que você me deu, Rafael. Não apenas um teto, não apenas uma cama, mas o direito de escolher, todos os dias. Eles adormeceram assim, entrelaçados, enquanto a tempestade gradualmente se acalmava lá fora. O mundo havia mudado naquela noite, não apenas pelo que acontecera entre eles, mas pela mulher que Helena estava se tornando, dona de si, de seu corpo, de suas decisões.
O que nenhum dos dois sabia era que, enquanto dormiam em paz em Vila da Esperança, outra tempestade se formava. Pastor Ezequiel não havia desistido da filha, desgarrada, nem Augusto de sua noiva, roubada. Na sala dos fundos da igreja, à luz de uma única lâmpada, os dois homens traçavam planos alimentados por orgulho ferido e poder ameaçado. Encontramos algo, pastor, Augusto disse, espalhando alguns documentos sobre a mesa. Algo que pode acabar com Mendes de uma vez por todas. O pastor ajustou os óculos examinando os papéis. Um sorriso frio se formou em seus lábios finos. O monstro do deserto está com os dias contados, murmurou. E minha filha voltará para o caminho da retidão, quer queira, quer não. A conspiração tomava forma sob o teto sagrado, tecida com fios de mentiras e manipulação. Mas desta vez não era uma jovem inocente que enfrentariam. Era uma mulher que havia provado a liberdade e descoberto sua própria força. E ao seu lado, um homem que já havia perdido demais para a falsidade religiosa para permitir que a história se repetisse. Na manhã seguinte, quando Helena acordou nos braços de Rafael, seu primeiro pensamento foi de surpresa por não sentir culpa. Toda sua vida havia sido ensinada que o desejo era pecaminoso, que o prazer era vergonhoso, mas tudo o que sentia era uma profunda sensação de paz e pertencimento. Rafael já estava acordado, observando-a com olhos atentos. "Bom dia", ele murmurou, afastando um fio de cabelo do rosto dela. Helena sorriu, esticando-se como um gato ao sol. "Bom dia." "Como se sente?" Havia uma cautela em sua pergunta, um respeito por qualquer mudança que a luz do dia pudesse ter trazido. "Viva", ela respondeu simplesmente, inclinando-se para beijá-lo levemente. "Mais viva do que jamais me senti." Rafael relaxou visivelmente, puxando-a para mais perto. A tempestade passou. Comentou, indicando a janela onde a luz do sol entrava em feixes dourados, "mas parece que deixou algumas marcas no campo. Devemos verificar os danos depois do café." Era tão doméstico, tão normal, falar sobre tarefas diárias enquanto estavam na cama juntos. Helena sentiu uma onda de gratidão por esta simplicidade, por esta normalidade que nunca lhe havia sido permitida antes. Levantaram-se, vestiram-se, prepararam o café da manhã juntos. Não havia constrangimento, apenas uma nova dimensão de intimidade que se somava ao respeito que já existia entre eles. Helena se movimentava pela cozinha com uma desenvoltura que seria impensável semanas atrás. Esta casa, esta vida, este homem, tudo estava se tornando seu, por escolha, não por imposição. Após o café, foram verificar os danos da tempestade. Um trecho de cerca havia caído. Algumas árvores menores estavam quebradas, e parte do telhado do celeiro precisaria de reparos. Trabalharam lado a lado durante toda a manhã, suas mãos ocasionalmente se tocando, seus olhares se encontrando com um significado novo. Foi no meio da tarde, quando terminavam de consertar a cerca, que viram a nuvem de poeira na estrada. Alguém se aproximava da fazenda. Rafael se endireitou, o rosto subitamente tenso. "Não costumamos receber visitantes." Helena sentiu um frio na espinha. Instintivamente, deu um passo para mais perto dele. Quem poderia ser? Não sei, mas fique aqui. Rafael entregou-lhe o martelo que estava usando e caminhou em direção à entrada da propriedade, sua postura alerta. O veículo que se aproximava era um jipe oficial com as insígnias da prefeitura de Vila da Esperança. Quando parou, 2 homens desceram. O delegado da vila, seu Inácio, um senhor de meia idade que todos sabiam ser membro da igreja do pastor Ezequiel, e um jovem que Helena não reconheceu, vestindo terno e carregando uma pasta. "Senhora Mendes." O delegado cumprimentou secamente, sem estender a mão. "Estamos aqui a serviço oficial." Rafael cruzou os braços, seu corpo como uma barreira entre os recém-chegados, e Helena, que observava à distância. "Que tipo de serviço, delegado?" "Este é o Dr. Mário Fonseca, representante do departamento jurídico da prefeitura." O delegado indicou o homem de terno. "Ele tem algo a lhe entregar." O advogado deu um passo à frente, estendendo um envelope. "Senhora Mendes,
Este é um aviso formal de investigação sobre a legalidade da sua posse destas terras. Recebemos denúncias de que a documentação original pode ter sido falsificada. Rafael pegou o envelope, seu rosto impassível, mas Helena podia ver a tensão em seus ombros. Falsificada? Estas terras estão na minha família há 3 gerações. Bem, isso é o que terá que provar em tribunal. O delegado comentou com um prazer mal disfarçado. Enquanto isso, há um pedido de liminar para suspender qualquer atividade comercial na propriedade, até que o caso seja resolvido. Helena sentiu o sangue gelar. Não precisava ser um gênio para entender o que estava acontecendo. Seu pai e Augusto estavam usando o poder que tinham na vila para atingir Rafael e, por extensão, ela mesma. Quem fez a denúncia? Rafael perguntou, sua voz controlada, mas Helena podia ouvir a raiva contida. É informação confidencial neste momento. O advogado respondeu mecanicamente, mas tudo será revelado durante o processo legal. Temos ordens para fazer uma inspeção preliminar da propriedade. O delegado acrescentou, um sorriso fino nos lábios. Para fins de documentação do caso, Rafael deu um passo à frente, sua presença subitamente intimidante. Vocês têm um mandado para isso? O sorriso do delegado vacilou. Bem, não exatamente, mas então não há inspeção. Rafael cortou firmemente. Conheço meus direitos de delegado. Sem mandado judicial, vocês não colocam um pé além deste portão. O delegado franziu o senho, claramente contrariado. Isso pode ser interpretado como obstrução, Mendes. Isso pode ser interpretado como conhecimento das leis, o delegado. Rafael rebateu. Agora, se não tem mais nada oficial a tratar, peço que se retirem da minha propriedade. Os 2 homens trocaram olhares, claramente não esperando esta resistência. Finalmente, o delegado deu de ombros. Como quiser, Mendes, mas isto é apenas o começo. O juiz Martins já está ciente do caso, e ele não costuma olhar com bons olhos para forasteiros problemáticos. O nome do juiz Martins fez Helena estremecer. Amigo próximo de seu pai, frequentador assíduo dos jantares na casa pastoral, era conhecido por sua retidão moral, que na prática significava favorecer os interesses da igreja acima de tudo. Quando o jipe finalmente se afastou, levantando poeira na estrada, Rafael permaneceu imóvel por alguns instantes, o envelope amassado em sua mão. Helena se aproximou tocando seu braço levemente. Meu pai está por trás disso. Disse, a voz trêmula de raiva e preocupação. E Augusto também. Rafael assentiu, seu rosto sombrio. Sim, eles não poderiam me atacar diretamente, então estão tentando me atingir onde sabem que dói esta terra, minha herança. O que faremos? Rafael olhou para ela, a determinação substituindo a raiva em seus olhos. Lutaremos. Não vou permitir que nos tirem isso, nem a terra, nem nossa liberdade. Helena sentiu uma onda de calor ao ouvir nossa liberdade, a confirmação de que não estava mais sozinha nesta batalha. Mas também sentiu medo. Conhecia bem o poder e a influência de seu pai em Vila da Esperança. Ele controlava não apenas a fé dos habitantes, mas também suas opiniões, seus negócios, suas decisões. Rafael, ela disse hesitante, você não conhece meu pai como eu. Ele não vai parar. Isso é apenas o começo. Rafael a puxou para perto, beijando sua testa suavemente. Também não vou parar, Helena. Já perdi demais para homens como ele. Não perderei você também. Naquela noite, após um jantar silencioso e tenso, Rafael espalhou documentos antigos sobre a mesa da sala. Escrituras, contratos, fotografias amareladas. A história da família Mendes e daquela terra, contada em papel e tinta. Meu avô comprou estas terras legalmente há quase 70 anos, explicou, mostrando a escritura original. Construiu tudo do zero. Meu pai expandiu a propriedade, comprou mais alguns hectares. Tudo documentado, tudo legal. Helena examinava os papéis com atenção. Mas por que meu pai acha que pode contestar isso agora? Rafael passou a mão pelos cabelos, frustrado. Deve haver algo que não estamos vendo, algum detalhe, alguma brecha que eles pretendem explorar. Helena continuou folheando os documentos, até que uma fotografia chamou sua atenção. Era antiga,
Mostrava um casal jovem em frente a uma casa que não era a atual fazenda. O homem era claramente o pai de Rafael, mais jovem. Mas a mulher... Quem é ela? Perguntou, apontando para a fotografia. Rafael pegou a imagem, seu rosto suavizando. Minha mãe, antes de... Ele não completou, mas não era necessário. Helena estudou o rosto da mulher. Jovem, bonita, com olhos gentis e um sorriso tímido. Havia algo familiar naquele rosto, algo que não conseguia identificar precisamente. Qual era o nome dela? Perguntou suavemente. Cecília. Cecília Almeida, antes de se casar. Rafael respondeu, acariciando a fotografia com o polegar. Era professora na escola rural, antes que seu pai convencesse a congregação que ela estava doutrinando as crianças com ideias mundanas. O sobrenome fez algo disparar na memória de Helena. Almeida. Minha mãe tinha uma irmã com esse sobrenome, uma irmã que nunca conheci, que nunca foi mencionada. Rafael a olhou intensamente. Você está dizendo... Não sei. Helena balançou a cabeça, confusa. Meu pai nunca falava sobre a família da minha mãe. Dizia que eram pessoas desviadas, que havíamos cortado relações por questões de fé. Eles se entreolharam, a mesma suspeita crescendo em ambos. Se a mãe de Rafael e a mãe de Helena eram irmãs, isso mudava tudo. Não apenas a dinâmica entre eles, mas também poderia estar no centro da conspiração que enfrentavam. Precisamos descobrir mais, Rafael disse, determinado. Se houver uma conexão familiar, talvez explique por que seu pai tem tanto ressentimento, tanta determinação em destruir minha família. Helena concordou, uma nova resolução surgindo dentro dela. E talvez explique por que ele sempre foi tão controlador comigo. Talvez temesse que eu descobrisse algo, que eu seguisse o mesmo caminho da minha tia. Eles trabalharam até tarde, organizando documentos, tentando construir uma linha do tempo, buscando pistas. A noite avançou, mas o mistério apenas se aprofundava. O que começara como uma simples disputa de terras estava se revelando uma trama muito mais complexa, enraizada em segredos de família, traições antigas e verdades escondidas. Quando finalmente foram para a cama, exaustos mas determinados, Helena se aconchegou nos braços de Rafael, sentindo a força dele ao seu redor. Tenho medo do que podemos descobrir, confessou no escuro. Rafael a abraçou mais forte. A verdade pode ser dolorosa, mas é sempre melhor que a mentira. Acredite em mim. Vivi grande parte da minha vida na sombra das mentiras que contaram sobre minha família. É hora de trazer tudo à luz. Helena fechou os olhos, tentando afastar o medo. Sabia que estava no caminho certo, mesmo que fosse difícil. Pela primeira vez, estava lutando por algo que realmente importava. Não apenas por Rafael ou por si mesma, mas pela verdade que seu pai havia tentado enterrar por tanto tempo. O sono finalmente a envolveu, mas foi inquieto, povoado por sonhos fragmentados, onde rostos familiares se mesclavam. O rosto severo de seu pai, o olhar possessivo de Augusto, o sorriso gentil da mãe que mal lembrava, e os olhos tristes da mulher na fotografia, a tia que nunca conhecera, a mãe do homem que agora amava. Sim, amava. A realização veio em meio aos sonhos confusos. Amava Rafael. Não com o amor obediente e temeroso que havia sido ensinada a sentir, mas com algo real, profundo e livremente escolhido. E por este amor, por esta verdade recém-descoberta, estava disposta a enfrentar qualquer tempestade que viesse, inclusive aquela que seu próprio pai estava preparando, nas sombras do templo que por tanto tempo havia sido sua prisão. A manhã chegou com uma clareza cruel, o sol brilhando sobre a fazenda, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Helena sentiu isso assim que abriu os olhos, o peso da ameaça pairando sobre eles como uma sombra persistente. Rafael já estava de pé, falando ao telefone na sala com uma voz baixa e tensa. Entendo. Sim, levarei todos os documentos. Obrigado pelo aviso, doutor. Ele desligou quando Helena entrou na sala, vestindo uma de suas camisas. Havia uma tensão em seus ombros que ela já havia aprendido a reconhecer. Quem era? Perguntou, servindo-se de café. Um advogado de Coimbra, amigo do meu pai.
Consegui marcar uma consulta para hoje à tarde. Rafael passou a mão pelos cabelos, num gesto que traía sua preocupação. Precisamos de alguém que não tenha laços com Vila da Esperança, alguém que não esteja sob a influência do seu pai. Helena assentiu, sentando-se à mesa. Vou com você. Rafael a olhou, uma hesitação em seus olhos. Tem certeza? Pode ser perigoso. Se seu pai ou Augusto descobrirem... Eu já fiz minha escolha, Rafael. Ela o interrompeu, sua voz firme. Não vou me esconder. Não vou voltar a ser aquela menina assustada que eles controlavam. Um sorriso breve tocou os lábios dele. Você mudou. Estou me tornando quem sempre deveria ter sido. Ela respondeu, estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa. E quero lutar por isso, por nós. 3 horas depois, estavam na sala de espera do escritório do Dr. Marcelo Teixeira, um homem de meia-idade com olhos perspicazes por trás de óculos de armação grossa. Seu escritório ficava no centro de Coimbra, uma cidade grande o suficiente para estar fora do alcance imediato da influência do pastor Ezequiel, mas próxima o suficiente para conhecer a reputação de Vila da Esperança. Rafael Mendes. O advogado cumprimentou, apertando a mão dele firmemente. Seus olhos se voltaram para Helena, com uma curiosidade educada. E esta deve ser Helena. Ela se apresentou, deliberadamente omitindo o sobrenome. Obrigada por nos receber com tanta urgência. Fiquei intrigado com o caso quando Rafael ligou. O advogado indicou as cadeiras para que se sentassem, enquanto ele próprio tomava lugar atrás de sua mesa organizada. Não é todo dia que recebo um telefonema sobre uma possível conspiração envolvendo a igreja mais influente da região. Rafael colocou a pasta com os documentos sobre a mesa. Não é apenas sobre a igreja, doutor. É sobre terra, poder e, aparentemente, sobre segredos de família que estão voltando à superfície. Por mais de 1 hora, explicaram a situação, a chegada do aviso de investigação, a suspeita de envolvimento do pastor Ezequiel e de Augusto e a recente descoberta da possível conexão familiar entre a mãe de Rafael e a mãe de Helena. O Dr. Teixeira ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo-se neutro. Quando terminaram, ele removeu os óculos e os limpou meticulosamente com um lenço, um hábito que parecia lhe dar tempo para organizar os pensamentos. Vamos analisar os fatos. Ele começou, recolocando os óculos. Vocês têm toda a documentação original da propriedade, que parece estar em ordem. A denúncia é vaga, mencionando apenas uma suposta falsificação sem especificar qual documento estaria sob suspeita. E há este juiz, Martins, que tem laços próximos com o pastor. E com Augusto. Helena acrescentou. O filho do juiz trabalha para ele na administração da igreja. O advogado assentiu, absorvendo a informação. Uma rede de influência bem tecida, típico de vilas pequenas com estruturas de poder centralizadas. Ele folheou alguns dos documentos que Rafael trouxera. Mas há algo que me intriga. Por que agora? Se o pastor sempre teve esta influência, por que esperar tanto tempo para atacar a legalidade da propriedade Mendes? Porque agora é pessoal, Helena respondeu, sua voz baixa mas firme. Eu escolhi Rafael. Escolhi deixar a igreja, abandonar o casamento arranjado. Meu pai nunca perdoaria tal humilhação pública. E Augusto perdeu não apenas uma noiva, mas seu status na congregação. Rafael completou. Ele era visto como o sucessor natural do pastor, o homem que se casaria com a filha do líder espiritual e eventualmente assumiria o controle. O Dr. Teixeira entrelaçou os dedos, pensativo. Então estamos lidando com orgulho ferido, poder ameaçado e vingança, motivos poderosos. Ele se levantou, caminhando até uma pequena mesa com uma cafeteira. Serviu 3 xícaras e ofereceu a seus clientes, antes de continuar. Mas ainda falta algo nesta história, disse, retornando à sua cadeira. A conexão entre as famílias. Se realmente a mãe de Rafael era irmã da sua mãe, Helena, isso poderia explicar muito mais sobre o comportamento do pastor ao longo dos anos. Não seria apenas sobre a terra ou o escândalo recente, seria sobre algo muito mais antigo e profundo. Helena bebericou seu café refletindo.
Meu pai nunca falava sobre a família da minha mãe. Quando eu perguntava, ele dizia apenas que eles haviam escolhido o caminho da perdição e que havíamos cortado relações por impureza espiritual. Sempre achei que fosse apenas mais uma de suas justificativas religiosas para controlar quem eu podia ou não conhecer. Precisamos investigar esta conexão. O advogado afirmou, decisivo. Se conseguirmos provar que existe um conflito de interesse pessoal por trás dessa suposta investigação legal, podemos desqualificar o caso antes mesmo que chegue a um juiz. E se descobrirmos que o pastor está escondendo algo sobre o passado de sua família, talvez tenhamos uma arma poderosa para nos defender. Por onde começamos? Rafael perguntou. Registros civis. Dr. Teixeira respondeu prontamente. Certidões de nascimento, casamento, óbito. Documentos que não podem ser facilmente manipulados, mesmo por alguém com a influência do pastor. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Helena. Você sabe o nome de solteira da sua mãe? Helena hesitou. Clara. Clara Almeida, creio eu. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Meu pai raramente falava dela depois. E a mãe de Rafael era Cecília Almeida. O advogado anotou os nomes. Vou designar um investigador para buscar estes registros imediatamente. Enquanto isso, vocês precisam ser cautelosos. Se o pastor e Augusto estão dispostos a usar meios legais duvidosos para atingi-los, não podemos descartar outras táticas. Rafael assentiu gravemente. Reforçarei a segurança na fazenda. E eu sugiro que vocês evitem Vila da Esperança por enquanto. O advogado acrescentou. Helena, especialmente você. Como filha do pastor, sua presença na vila poderia criar situações complicadas. Ela concordou, embora sentisse uma pontada de frustração. Ainda havia algo em Vila da Esperança que precisava enfrentar. Não apenas seu pai, mas seu próprio passado, as memórias que havia deixado para trás quando escolheu a liberdade. Ao saírem do escritório, Rafael segurou a mão de Helena, um gesto de apoio silencioso. A tarde estava clara, o céu de um azul intenso que parecia zombar da gravidade da situação que enfrentavam. O que está pensando? Ele perguntou, enquanto caminhavam até o carro. Helena respirou fundo, organizando seus pensamentos. Que talvez haja algo na casa pastoral que possa nos ajudar. Algum documento, alguma pista sobre o passado da minha mãe e da sua. Meu pai sempre manteve um escritório trancado, onde guardava seus arquivos pessoais. Rafael parou, virando-se para encará-la. Você não está pensando em voltar lá? Não era uma pergunta, mas Helena respondeu mesmo assim. É exatamente o que estou pensando. Helena, é perigoso demais. Sua voz era tensa, preocupada. Se seu pai ou Augusto te pegarem, eles não vão, ela afirmou, com uma confiança que não sabia que possuía até aquele momento. Conheço aquela casa melhor do que ninguém. Sei quando meu pai sai para as visitas pastorais. Sei onde guarda as chaves. Sei todos os cantos onde me escondia quando criança. E, mais importante, sei exatamente o que procurar. Rafael passou a mão pelo rosto, claramente dividido entre a necessidade de informações e o medo de colocá-la em perigo. Não posso deixar você ir sozinha. Também não pode ir comigo. Helena argumentou, suavemente, mas com firmeza. Você é a última pessoa que poderia entrar naquela vila sem ser notado. Eu, por outro lado, posso me disfarçar. Ninguém esperaria que a filha obediente do pastor voltasse assim, por vontade própria. Helena, Rafael. Ela o interrompeu, segurando suas mãos. Desde que fugi daquela vida, tenho feito escolhas, minhas próprias escolhas. Esta é mais uma. Preciso enfrentar este passado para poder seguir adiante. Preciso encontrar estas respostas não apenas por nós, mas por mim mesma. Ele a olhou longamente, o conflito evidente em seus olhos. Finalmente, assentiu a contragosto. Quando? Amanhã. Ela decidiu. Quarta-feira é dia de visitas pastorais. Meu pai sai logo cedo e só volta ao anoitecer. Será nossa melhor chance. O plano era simples, mas arriscado. Rafael a deixaria nas proximidades de Vila da Esperança, de onde seguiria a pé até a casa pastoral,
usando um caminho pelos fundos que conhecia desde a infância. Uma vez lá, teria algumas horas para procurar qualquer documento ou pista sobre a conexão entre as famílias. Depois, encontraria Rafael no mesmo local para o retorno. Aquela noite, na fazenda, a tensão era palpável. Jantar, lavar os pratos, arrumar a cozinha, gestos cotidianos executados com um peso adicional, como se cada momento fosse precioso, como se o futuro fosse incerto demais para ser tomado como garantido. Quando finalmente foram para a cama, não houve palavras. Apenas o desespero silencioso de corpos que se buscavam, se encontravam, se amavam como se fosse a última vez. Helena memorizou cada sensação. A textura da pele de Rafael sob seus dedos, o calor de seus lábios, o ritmo de sua respiração quando finalmente adormeceu, um braço protetor ainda ao redor dela. Mas o sono não veio para Helena. Ficou acordada, observando o teto, ensaiando mentalmente cada passo do plano para o dia seguinte. Não podia negar o medo, não apenas do perigo físico, mas de enfrentar o passado, de confrontar as mentiras sobre as quais sua vida havia sido construída. O que descobriria no escritório trancado de seu pai? Quais verdades teriam sido escondidas dela por todos aqueles anos? O amanhecer chegou rápido demais. Helena vestiu-se com roupas discretas, jeans, camiseta escura, um boné para esconder os cabelos. Nada que lembrasse a filha modesta do pastor em seus vestidos recatados. Rafael preparou um café da manhã que mal tocaram, a ansiedade roubando-lhes o apetite. Se algo der errado, se sentir o menor sinal de perigo, saia imediatamente. Rafael repetia, enquanto colocava uma pequena mochila no banco traseiro da picape. Não arrisque, documentos não valem sua segurança. Helena assentiu, embora ambos soubessem que ela não recuaria facilmente. Não mais. A mulher que havia deixado Vila da Esperança semanas atrás não era a mesma que agora planejava retornar. Havia uma determinação nela, uma força que nem mesmo o medo conseguia abalar. A viagem até as proximidades da vila foi feita em silêncio tenso. Rafael parou a picape em uma estrada secundária, escondida por árvores, cerca de 1 quilômetro da vila. Estarei aqui o tempo todo, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Se não voltar em 3 horas, vou atrás de você. Helena sorriu fracamente. Estarei de volta antes disso. Ela o beijou brevemente, um toque de promessa. Cuide-se também. Se alguém da vila passar por aqui, sei me esconder, ele assegurou. Fiz isso por anos, lembra? Ela assentiu, ajustou a mochila nas costas e saiu do carro. O caminho que seguiria era um atalho que usava quando adolescente, nas raras ocasiões em que conseguia escapar da vigilância constante para alguns momentos de solidão. Atravessava um pequeno bosque e saía nos fundos da propriedade pastoral, longe dos olhos curiosos da congregação. O coração de Helena batia forte, enquanto avançava pelo caminho familiar, cada passo trazendo de volta memórias que havia tentado suprimir. A sensação de sufocamento, de ser constantemente observada, julgada, o peso das expectativas, a culpa por cada pensamento independente, cada desejo secreto. Quando finalmente avistou os fundos da casa pastoral, parou por um momento, respirando profundamente. A construção de 2 andares, pintada de branco impecável, com janelas altas e uma pequena varanda nos fundos, parecia menor do que lembrava, menos imponente, menos aterrorizante. Helena verificou o relógio, 9h20. Seu pai já deveria ter saído para as visitas pastorais. A governanta, Dona Zuleide, estaria no mercado a esta hora, fazendo as compras da semana. A casa estaria vazia. Com passos cautelosos, aproximou-se da porta dos fundos. A chave reserva ainda estava escondida sob o vaso de samambaias, exatamente onde sempre estivera. Algumas coisas nunca mudavam em Vila da Esperança. A previsibilidade era uma segurança para aqueles que temiam o novo. A porta abriu sem ruído. Helena entrou na cozinha, todos os seus sentidos alerta. O cheiro familiar, uma mistura de produtos de limpeza, café forte e o perfume de lavanda que Dona Zuleide usava, atingiu-a com uma onda de nostalgia indesejada.
Por um momento, quase esperou ouvir a voz severa de seu pai, chamando-a para a oração matinal. Mas a casa estava silenciosa, vazia. Helena atravessou a cozinha rapidamente, seguindo pelo corredor até a escada que levava ao segundo andar. O escritório de seu pai ficava no final do corredor superior, uma sala sempre trancada à chave, onde ele passava horas preparando sermões, atendendo membros da congregação em conversas privadas e mantendo seus arquivos pessoais. A porta do escritório, como esperado, estava trancada, mas Helena sabia onde a chave era guardada, em uma pequena caixa no quarto do pai, escondida em sua mesa de cabeceira. Dirigiu-se ao quarto, tentando ignorar a sensação de estar violando um espaço sagrado. Não era mais a filha obediente, era uma invasora em busca da verdade. A chave estava exatamente onde lembrava. Com dedos trêmulos, retornou ao escritório e destrancou a porta. A sala estava exatamente como em suas memórias. Estantes cobrindo duas paredes, uma pesada mesa de madeira no centro, um crucifixo imponente na parede atrás da cadeira. O ar cheirava a livros antigos e a autoridade. Helena fechou a porta atrás de si e começou a busca metódica. Os arquivos da igreja ficavam em uma estante à esquerda, organizados por ano e tipo, registros financeiros, atas de reuniões, cadastros de membros. Mas não eram estes que procurava. Os documentos pessoais do pastor estariam em outro lugar. Seus olhos se fixaram no armário baixo atrás da mesa. Trancado, é claro. Mas anos de observação silenciosa lhe haviam ensinado que a chave ficava em um pequeno compartimento secreto na gaveta central da mesa. Helena abriu a gaveta, encontrou o compartimento e lá estava. Uma pequena chave dourada. O armário continha várias pastas organizadas com a meticulosidade obsessiva que caracterizava seu pai. Títulos de propriedade, apólices de seguro, documentos bancários. E, no fundo, uma caixa de madeira com o simples rótulo Clara. O coração de Helena acelerou. Clara, sua mãe. Com cuidado, retirou a caixa e a colocou sobre a mesa. Dentro, encontrou cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas, documentos oficiais. Começou a examinar metodicamente, consciente de que o tempo era limitado. As cartas eram correspondências entre seus pais, dos tempos em que namoravam. O tom formal, quase burocrático, refletia bem o tipo de relacionamento que tinham, não uma união de amor, mas um acordo baseado em valores compartilhados e propósito divino. Helena sentiu uma tristeza profunda pela mãe que mal chegara a conhecer, presa a um casamento tão frio. Entre os documentos, encontrou a certidão de casamento de seus pais e, mais importante, a certidão de nascimento de sua mãe, que confirmava Clara Almeida, filha de Antônio Almeida e Josefa Almeida. Os mesmos sobrenomes da mãe de Rafael. Mas foi uma fotografia que fez seu coração parar. Mostrava duas jovens mulheres, braços dados, sorrindo para a câmera. Uma delas era claramente sua mãe. A outra, sem dúvida, era a mulher da fotografia na casa de Rafael, Cecília. No verso da fotografia, uma inscrição simples: Clara e Cecília, irmãs sempre, 1980. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Então era verdade. Sua mãe e a mãe de Rafael eram irmãs. O que significava que ela e Rafael eram... Um ruído no andar de baixo interrompeu seus pensamentos. Passos. Alguém havia entrado na casa. Rapidamente, Helena guardou a fotografia na mochila, junto com a certidão de nascimento da mãe. Colocou a caixa de volta no armário, trancando-o. Estava prestes a sair do escritório quando ouviu vozes. Vozes masculinas que reconheceria em qualquer lugar. Seu pai e Augusto. Não podemos esperar mais, pastor. O juiz está hesitante. Precisamos de algo mais concreto. Tenho tudo sob controles, Augusto. A voz de seu pai, autoritária como sempre. Os documentos estão quase prontos. Helena sentiu um calafrio. Que documentos? O que estavam planejando? Os passos se aproximavam da escada. Não havia como sair sem ser vista. Desesperada, Helena olhou ao redor, buscando um esconderijo. O armário embutido na parede lateral, grande o suficiente para uma pessoa,
onde seu pai guardava seu material de pesquisa. Era sua única chance. Silenciosamente, entrou no armário, fechando a porta exatamente no momento em que as vozes chegavam ao corredor. Através de uma pequena fresta, viu seu pai e Augusto entrarem no escritório. "Onde estão?" Augusto perguntou, impaciente. O pastor Ezequiel foi até a mesa, abriu uma gaveta que Helena não havia verificado e retirou uma pasta. "Aqui, a escritura original das terras dos Mendes." Helena conteve a respiração. Como seu pai tinha aquele documento? "E os outros papéis? O testamento?" Augusto insistiu. "Tudo aqui." O pastor abriu a pasta, espalhando documentos sobre a mesa. O testamento original de Antônio Almeida, deixando tudo para as duas filhas em partes iguais. A escritura mostrando que as terras originalmente pertenciam a ele. E o documento que Cecília assinou, transferindo sua parte para Clara quando se casou com aquele inútil do Mendes. Helena observava, atônita. Seu avô, o pai de sua mãe e de Cecília, havia sido o proprietário original das terras onde agora ficava a fazenda de Rafael. Terras que, aparentemente, deveriam ter sido divididas entre as irmãs. "Mas isso não nos ajuda, pastor." Augusto soava frustrado. "E Cecília transferiu legalmente sua parte para Clara, e Clara era sua esposa. Então, tecnicamente, as terras são suas por direito. Não há nada irregular na posse do Mendes." Um sorriso frio se formou nos lábios do pastor Ezequiel, um sorriso que Helena conhecia bem, o sorriso que antecedia seus momentos mais calculistas, a menos que... Ele pegou um dos documentos, examinando-o. "A menos que a transferência nunca tenha sido oficialmente registrada e que, após a morte de Clara, eu tenha reinterpretado a situação." Augusto o encarou, compreendendo lentamente. "Você falsificou documentos." Não era uma acusação, apenas uma constatação. Reescrevi a história, Augusto. O pastor corrigiu, seu tom calmo, quase didático. "Quando Clara morreu, Cecília já estava sob minha orientação espiritual, fraca, influenciável. Eu a convenci que seu marido estava possuído, que seu filho estava sendo criado no pecado. Ela assinou tudo que coloquei à sua frente, inclusive uma nova versão do testamento do pai, onde ele supostamente deserdava Cecília por seu casamento impuro." Helena cobriu a boca com a mão, horrorizada. Seu próprio pai confessava manipulação, falsificação de documentos, destruição de uma família, tudo em nome de poder e controle. "Mas e o garoto?" Augusto perguntou. "O filho de Cecília, ele não herdaria a parte da mãe?" "Não se a mãe tivesse sido oficialmente deserdada," o pastor explicou pacientemente. "Além disso, quando Cecília morreu, consegui manter o menino afastado. O pai, destruído pela perda, não tinha condições de lutar contra mim, especialmente quando apresentei os documentos oficiais, mostrando que as terras pertenciam a Clara e, portanto, a mim como seu viúvo." Augusto assentiu lentamente, absorvendo a extensão do plano. "E agora? Por que mexer nisso depois de tanto tempo?" O rosto do pastor endureceu. "Porque aquele maldito Mendes ousou tirar minha filha de mim, ousou humilhar esta congregação, humilhar você. E pior, porque Helena pode eventualmente descobrir a verdade se continuar com ele." "Que verdade, exatamente?" Augusto insistiu. "Que ela e Rafael Mendes são primos." O pastor respondeu secamente. "Que o monstro que ela escolheu seguir compartilha seu sangue, uma união condenada por Deus e pelos homens." Helena sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Primos, ela e Rafael eram primos. O homem que havia lhe mostrado o que era liberdade, o homem que amava, era seu primo de primeiro grau. "E qual é o plano agora?" Augusto perguntou, mais calmo, calculista. "Apresentar ao juiz uma versão modificada destes documentos. Mostrar que as terras nunca pertenceram legitimamente aos Mendes, que foram roubadas de nossa família." O pastor guardou os papéis de volta na pasta. "O juiz Martins não questionará. Ele nos deve muitos favores." "E quando as terras forem confiscadas? Quando Mendes estiver arruinado?" O sorriso do pastor retornou, mais cruel. "Helena não terá escolha senão retornar, voltar para a congregação que a criou, para o noivo que a aguarda, arrependida,
humilhada, obediente. Augusto não parecia totalmente convencido. E se ela resistir? Se descobrir o que estamos fazendo? Ela não descobrirá, o pastor afirmou com certeza. E mesmo que suspeitasse, seria sua palavra contra a minha. A palavra de uma menina rebelde contra a de um homem de Deus respeitado por toda a comunidade. Ele não sabia o quanto estava errado. Helena, em seu esconderijo, apertava a alça da mochila onde guardara as provas, a fotografia das irmãs, a certidão de nascimento que comprovava o parentesco. E agora tinha ouvido a confissão direta de seu pai. A mentira, a manipulação, o roubo disfarçado de retidão religiosa. Os dois homens continuaram conversando por alguns minutos, discutindo detalhes do plano, antes de finalmente deixarem o escritório. Helena aguardou, o coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo, até ter certeza de que haviam descido as escadas. Saiu cautelosamente do armário, a mente trabalhando freneticamente. Precisava sair dali o mais rápido possível. Precisava contar a Rafael o que descobrira, tanto sobre a conspiração quanto sobre o parentesco entre eles, mas principalmente precisava levar as provas que havia encontrado e aquelas que seu pai guardava na gaveta da mesa. Silenciosamente, aproximou-se da gaveta mencionada pelo pastor. Estava trancada. Frustrada, Helena olhou ao redor, procurando a chave, quando ouviu passos retornando. Não havia tempo. Teria que sair sem os documentos originais. Rapidamente, deixou o escritório, trancando a porta e devolvendo a chave ao quarto. Desceu as escadas pelos fundos, atenta a qualquer som. Vozes vinham da sala da frente. Seu pai e Augusto ainda estavam na casa, provavelmente finalizando os detalhes de seu plano perverso. Helena deslizou pela cozinha e alcançou a porta dos fundos. Liberdade estava a apenas alguns passos, quando uma voz a paralisou. Eu sabia que você voltaria. Augusto estava parado na entrada da cozinha, bloqueando sua rota de fuga. Seu rosto exibia um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Você sempre foi previsível, Helena. Seu pai dizia que não, que você era uma decepção imprevisível. Mas eu conhecia você melhor. Helena recuou instintivamente, procurando outra saída. Não havia nenhuma. Deixe-me ir, Augusto. Sua voz soou mais firme do que esperava. Acabou. Sei o que vocês fizeram. O que estão planejando. O sorriso dele desapareceu. O que exatamente você acha que sabe? Tudo. Ela respondeu, tentando ganhar tempo, calculando suas chances, sobre as terras, sobre como meu pai manipulou a mãe de Rafael, sobre os documentos falsificados. Augusto avançou um passo. Então você realmente esteve bisbilhotando. Seu pai vai ficar desapontado, mais ainda do que já está. Meu pai é um mentiroso e um ladrão. Helena respondeu, a raiva substituindo o medo. Ele roubou o que pertencia legitimamente à família de Rafael. Usou a religião para manipular, controlar, destruir vidas. Seu pai fez o que era necessário para proteger esta comunidade. Para te proteger, sua ingrata. Augusto estava cada vez mais próximo. E agora você vai voltar para casa, para sua verdadeira família, para mim. Helena sentiu as costas tocarem a parede. Estava encurralada. Nunca, sussurrou, com uma determinação feroz. Nunca mais voltarei para esta prisão. Nunca mais serei controlada por vocês. Augusto a alcançou, agarrando seu braço com força. Não tem escolha, Helena. Nunca teve. Foi nesse momento que Helena percebeu. Ele estava certo. Nunca tivera escolha. Até aquela noite na praça, quando Rafael apareceu e lhe ofereceu uma alternativa, uma vida diferente, liberdade. E agora tinha que lutar por essa liberdade. Com um movimento rápido e decidido, Helena usou o joelho com toda a força contra a virilha de Augusto. Ele dobrou-se de dor, soltando seu braço. Sem hesitar, ela correu para a porta dos fundos, empurrando-a com toda a força. Ezequiel, Augusto gritou, ainda dobrado de dor. Ela está aqui. Helena correu pelo jardim dos fundos, em direção ao bosque que a levaria de volta a Rafael. Atrás dela podia ouvir a voz do pai chamando, os passos pesados de Augusto se recuperando, perseguindo-a. O medo dava asas a seus pés.
Atravessou o bosque como um animal perseguido, galhos açoitando seu rosto, raízes quase fazendo-a tropeçar. Mas não parou. Não podia parar. A liberdade e Rafael estavam à sua frente e todo o passado opressivo atrás. Quando finalmente avistou a picape escondida entre as árvores, sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a fez desabar. Rafael estava lá, encostado no capô, tenso, preocupado. Ao vê-la correndo, seu rosto se iluminou por um segundo, antes de registrar seu estado, ofegante, arranhada, perseguida. Helena, ele correu ao seu encontro. Eles estão vindo. Ela ofegou, alcançando-o. Meu pai, Augusto, eles me viram. Rafael a puxou rapidamente para o carro, ligando o motor no mesmo instante. A picape arrancou em alta velocidade, levantando poeira, exatamente quando duas figuras emergiam do bosque. O pastor Ezequiel e Augusto, seus rostos contorcidos de fúria. Helena olhou para trás apenas uma vez, vendo as figuras diminuírem na distância. Seu passado, literalmente, ficando para trás. O que aconteceu? Rafael perguntou, concentrado na estrada, acelerando para longe de Vila da Esperança. Helena respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, decidindo por onde começar. Havia tanto a contar, tanto a processar. Descobri a verdade, disse finalmente, abrindo a mochila para mostrar a fotografia e os documentos. Sobre nós, sobre o que meu pai fez. Enquanto dirigiam de volta à fazenda, Helena narrou tudo. O que havia encontrado, a conversa que presenciara escondida, a confissão de seu pai sobre a falsificação de documentos, sobre a manipulação da mãe de Rafael. E, finalmente, a verdade que ainda não conseguia processar completamente. Somos primos, Rafael. Sua voz falhou levemente. Sua mãe e a minha eram irmãs, filhas do mesmo homem que originalmente possuía as terras onde fica sua fazenda. Rafael manteve os olhos na estrada, seu perfil tenso, mas não surpreso. Eu suspeitava, admitiu finalmente. Havia algo familiar em você desde o primeiro momento, algo nos seus olhos, no seu sorriso, como se eu já conhecesse você, de alguma forma. Meu pai usou isso contra nós. Disse que é uma união condenada. Rafael finalmente olhou para ela brevemente. E o que você acha? Helena refletiu por um momento. Acho que já superei as condenações do meu pai. Acho que o que construímos é mais verdadeiro, mais honesto do que qualquer relacionamento abençoado por ele já foi. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Rafael. Então não mudou nada para você? Mudou tudo. Helena respondeu, colocando a mão sobre a dele no volante. Agora sei que o que nos uniu não foi apenas o acaso. Foi o destino corrigindo um erro do passado. As filhas de Antônio Almeida foram separadas pela manipulação, mas seus filhos se encontraram. E mais importante, agora temos como provar o que seu pai fez. O que exatamente? Ele forjou documentos para tomar posse das terras que deveriam ter sido compartilhadas entre minha mãe e a sua. Usou sua influência religiosa para manipular sua mãe. E agora está preparando uma nova falsificação para apresentar ao juiz Martins para tomar o que resta da herança da sua família. Rafael absorveu a informação, seu rosto se endurecendo. Precisamos falar com o Dr. Nuno Teixeira imediatamente. Na fazenda, ligaram para o advogado, que ouviu atentamente o relato de Helena. Sua voz através do telefone soava ao mesmo tempo chocada e analítica. Isso muda tudo. Ele concluiu. A confissão que você ouviu, somada aos documentos que conseguiu, pode ser suficiente para iniciar uma investigação séria, não contra Rafael, mas contra seu pai. E quanto ao juiz Martins? Rafael perguntou. Se ele está envolvido, levaremos o caso para uma instância superior, para a metrópole. O advogado respondeu decisivamente. Com estas evidências, podemos conseguir uma ordem judicial para acessar os documentos originais no escritório do pastor. E mais importante, podemos pedir proteção para vocês dois. A conversa continuou por alguns minutos, com o advogado detalhando os próximos passos legais. Quando finalmente desligaram, Helena e Rafael se olharam em silêncio, processando tudo o que havia acontecido, tudo o que haviam descoberto. Eles virão atrás de nós.
Helena disse finalmente, expressando o medo que pairava sobre ambos. Meu pai não vai desistir facilmente. Rafael assentiu gravemente. Não estamos seguros aqui. Não mais. Para onde vamos, então? Para Coimbra, por enquanto. Dr. Teixeira tem um apartamento que podemos usar até que o caso seja apresentado ao Tribunal Superior. Rafael segurou as mãos dela. É apenas temporário. Quando tudo isso acabar, poderemos voltar. Reconstruir. Helena olhou ao redor da sala da fazenda, o espaço que havia se tornado seu lar, onde havia descoberto a liberdade, o desejo, o amor. A ideia de deixá-lo, mesmo que temporariamente, partia seu coração. Mas sabia que Rafael estava certo. Quanto tempo temos? Não muito. Precisamos partir ainda hoje. Rafael já estava em movimento, pegando uma mala, começando a reunir o essencial. Trabalharam rapidamente, em silêncio, cada um absorto em seus próprios pensamentos, enquanto empacotavam roupas, documentos importantes, alguns objetos pessoais. Helena encontrou a fotografia da mãe de Rafael, a tia que nunca conhecera, e a colocou cuidadosamente entre suas coisas. Estavam quase terminando quando ouviram o som de veículos se aproximando pela estrada da fazenda. Muitos veículos. Rafael correu até a janela, afastando a cortina cautelosamente. 3 carros. O delegado está aqui. E seu pai, e Augusto. Helena sentiu o coração gelar. Eles não perdem tempo. Vá para os fundos, Rafael instruiu rapidamente, pegando as malas. Há uma trilha que leva até o riacho. Do outro lado, há um caminho que poucos conhecem. Podemos escapar por ali. Mas antes que pudessem se mover, batidas fortes na porta da frente ecoaram pela casa. Rafael Mendes, a voz autoritária do delegado. Abra a porta. Temos um mandado de busca e apreensão. Rafael e Helena se entreolharam. A mesma determinação refletida em ambos. Não fugiriam como criminosos. Não desta vez. Esperaremos por eles, Rafael decidiu, pegando o telefone. E chamaremos Dr. Teixeira imediatamente. Eles podem ter um mandado, mas nós temos a verdade. As batidas continuaram, mais fortes, mais insistentes. Helena respirou fundo, preparando-se para enfrentar seu passado uma última vez. Seu pai, Augusto, toda a estrutura de poder e controle que haviam construído em Vila da Esperança. Estou com você, ela disse, segurando a mão de Rafael firmemente. Até o fim. Rafael abriu a porta. O delegado estava à frente, ladeado por 2 policiais. Atrás deles, o pastor Ezequiel e Augusto, ambos com expressões de triunfo mal disfarçado. Rafael Mendes. O delegado começou formalmente. Temos um mandado para busca e apreensão de documentos relacionados à propriedade desta fazenda. E um mandado para a prisão temporária do senhor, acusado de falsificação de documentos e apropriação indevida de terras. Rafael permaneceu calmo, impassível. Posso ver os mandados, por favor? O delegado entregou os documentos, que Rafael examinou cuidadosamente. E a senhorita Helena também deve vir conosco. O delegado continuou, olhando além de Rafael para onde Helena estava parada. A pedido de seu pai, para sua própria proteção, minha filha foi sequestrada e manipulada. O pastor Ezequiel deu um passo à frente, sua voz carregada da autoridade que usava no púlpito. Está claramente sob influência indevida deste homem. Helena sentiu a raiva subir, quente e poderosa. Avançou, colocando-se ao lado de Rafael. Não fui sequestrada, pai. Fugi, escolhi sair daquela vida de mentiras e controle. Sua voz era firme, sem tremor. E agora sei de tudo, sobre as terras, sobre como manipulou a mãe de Rafael, sobre os documentos que falsificou. O rosto do pastor empalideceu levemente, mas recuperou-se rápido. Helena está confusa, delegado. Este homem a encheu de mentiras. Virou-a contra sua própria família, sua própria fé. Tenho provas. Helena contra-atacou, retirando os documentos da mochila. A fotografia da minha mãe com Cecília Almeida, irmãs. A certidão de nascimento confirmando o parentesco. E mais importante, ouvi você e Augusto confessando tudo esta manhã no seu escritório. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O delegado olhava de Helena para o pastor,
claramente desconfortável com a direção que a situação estava tomando. Isso é absurdo. Augusto interviu, avançando ameaçadoramente. Ela está mentindo para proteger este criminoso. Aconselho a não se aproximar mais, Sr. Augusto. A voz do Dr. Teixeira soou atrás do grupo. O advogado havia acabado de chegar, acompanhado por 2 homens de terno. Claramente não eram de Vila da Esperança. Quem é o senhor? O delegado perguntou, confuso com a nova presença. Dr. Marcelo Teixeira, advogado do Sr. Mendes e da Srta. Helena. Ele apresentou-se formalmente, aproximando-se. E estes são os da Somosi Cardoso e Menezes, da Promotoria Estadual. Viemos a pedido deles, com uma ordem judicial para investigar denúncias de falsificação de documentos, abuso de autoridade religiosa e corrupção envolvendo o pastor Ezequiel Ferreira e o juiz Martins de Vila da Esperança. O delegado parecia completamente perdido, seu olhar saltando entre o pastor e os promotores. Eu não fui informado. A investigação começou há apenas algumas horas, após recebermos evidências substanciais. Um dos promotores explicou, entregando documentos oficiais ao delegado. E parece que chegamos em um momento oportuno. O pastor Ezequiel deu um passo para trás, seu rosto agora visivelmente pálido. Isso é um absurdo, uma conspiração contra um homem de Deus. Documentos não mentem, pastor. O Dr. Teixeira respondeu calmamente. E testemunhas também não, especialmente quando essa testemunha é sua própria filha. O que se seguiu foi uma sucessão de eventos que Helena observaria quase como se estivesse fora de seu próprio corpo. O mandado de prisão contra Rafael sendo revogado no local pelos promotores, novos mandados sendo apresentados para busca e apreensão dos documentos no escritório do pastor, para o interrogatório do juiz Martins, para a investigação das finanças da igreja. E, finalmente, a imagem que jamais imaginara ver. Seu pai e Augusto sendo conduzidos a um carro oficial, não presos formalmente ainda, mas convocados a prestar esclarecimentos imediatos na metrópole. Quando todos finalmente partiram, deixando apenas Helena e Rafael na varanda da fazenda, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Um fim de tarde quase idêntico àquele em que tudo começara semanas atrás, na praça de Vila da Esperança. Acabou? Helena perguntou, sua voz pequena, ainda não acreditando na reviravolta que suas vidas haviam tomado em apenas um dia. Rafael a puxou para perto, seus braços envolvendo-a protetoramente. Não completamente. Haverá interrogatórios, depoimentos, um processo longo pela frente. Mas o pior passou. A verdade está vindo à tona. E quanto a nós? Ela perguntou, levantando o rosto para olhá-lo. Somos primos. Isso não muda nada para você? Rafael tocou seu rosto gentilmente. Aqueles mesmos olhos intensos que a haviam cativado desde o primeiro momento, agora cheios de uma certeza tranquila. Muda apenas isto. Agora sei porque senti que a conhecia desde sempre. Ele sorriu levemente. Talvez nosso sangue compartilhado nos reconhecesse, mesmo quando nossas mentes não sabiam. Mas não muda o que sinto por você. Não muda o que construímos juntos. Helena sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. Acha que nossas mães teriam aprovado? Clara e Cecília? Acho que teriam ficado felizes em saber que seus filhos encontraram o que elas próprias nunca puderam ter plenamente. Liberdade para escolher, liberdade para amar. Eles ficaram ali, abraçados na varanda, observando o sol se pôr sobre a terra que agora sabiam ser verdadeiramente deles. Não apenas por documentos legais que eventualmente seriam corrigidos, mas por direito de sangue, por herança de suas mães separadas pela manipulação e pelo controle, mas reunidas através deles. O caminho pela frente não seria fácil. Haveria olhares, comentários, julgamentos. Vila da Esperança teria que reconstruir sua fé sobre novas bases, sem a figura dominante do pastor Ezequiel. Helena e Rafael teriam que enfrentar depoimentos, talvez até um julgamento formal, mas estavam juntos. Haviam escolhido um ao outro, não por imposição ou manipulação, mas por amor livremente oferecido e aceito. E esta era a única promessa que importava, não a promessa feita no altar diante de uma congregação,
mas a promessa silenciosa feita entre dois corações que haviam encontrado, um no outro, o lar que sempre buscaram. Quando a noite finalmente caiu sobre a fazenda, Helena e Rafael entraram, fechando a porta não para se esconderem do mundo, mas para celebrarem a vitória que haviam conquistado juntos. A vitória da verdade sobre a mentira, da liberdade sobre o controle, do amor sobre o medo. E enquanto a lua subia no céu, banhando o quarto com sua luz prateada, dois corpos se encontravam novamente, agora sem segredos entre eles, sem sombras do passado, apenas o presente vívido e o futuro que construiriam lado a lado, escolha após escolha, dia após dia. No estábulo, o velho cavalo Trovão, outrora ferido e rejeitado, agora curado e forte, repousava tranquilamente. Como seus donos, havia encontrado na fazenda não apenas um abrigo, mas um lugar para curar suas feridas, para crescer, para ser verdadeiramente livre. E quando o primeiro raio de sol da manhã seguinte rompeu o horizonte, encontrou Helena já desperta, observando Rafael dormir ao seu lado. Seus dedos traçavam levemente o contorno do rosto dele, memorizando cada detalhe, cada linha, cada expressão. Este era seu lar agora. Este homem, esta fazenda, esta vida que havia escolhido. Não mais a filha do pastor, não mais a noiva prometida, não mais a menina silenciada. Apenas Helena, mulher, amante, guerreira, livre para falar, livre para sentir, livre para ser. Lá fora, Vila da Esperança acordava para um novo dia, sem imaginar como as revelações que estavam por vir mudariam para sempre a pequena vila. A verdade, como o sol, não podia ser contida para sempre. Eventualmente, encontrava seu caminho através das nuvens mais densas, iluminando até os cantos mais sombrios. E enquanto o sol subia no céu, Helena sorriu, agradecida por ter encontrado sua própria verdade, sua própria luz, seu próprio caminho. Um caminho que havia começado naquela noite na praça, quando um homem que todos temiam lhe ofereceu a única coisa que ninguém jamais havia oferecido antes, uma escolha. E ela havia escolhido bem.